Vamos lá? Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje, segunda-feira, 1º de junho e meio de ano, né, pessoal? Agora não tem volta, né? É meio de ano. Como vocês sabem, né, eu sou a Danusa Machado, psicóloga e trader. Já opera há um certo tempo, gosto muito do trabalho que eu faço aqui em parceria com o Charlão e essas nossas conversas de segunda-feira, né? Eu acho bem interessante. E como eu sempre falo para vocês, né, ainda mais que sempre tem gente nova nas lives, até para vocês saberem que eu não sou analista, ou seja, né, o analista ele tem todo o direito ali por lei de fazer operações ao vivo, né, pelo YouTube, ele é contratado pelas corretoras para fazer análise, gerenciar carteiras e uma série de outras atividades. Então, eu não tenho essa certificação, não tirei essa certificação, também não é meu objetivo, né? Pelo menos por agora. Então, por isso que às vezes as pessoas falam assim, mostra aí seu resultado, né? Como você opera? Outro dia me perguntaram no Instagram, né? Mostra o seu operacional. Então, gente, assim, não é esse o meu objetivo, né? Cada dia eu descubro que eu sei menos, eu tenho estudado muito, tenho me esforçado muito, buscado respostas, tentando fechar, né, ali as informações para que a gente possa ir cada vez melhor no mercado, né? Só que a gente sabe o quanto o fator emocional, o fator psicológico, ele é importante para os nossos resultados, não é verdade? A minha função aqui é realmente a gente trabalhar esse lado emocional, né? A gente falar um pouco dessa parte emocional. E hoje, como eu falei para vocês há um tempo atrás, né, quem acompanha aqui as lives sabe que a cada 15 dias eu procuro fazer um trabalho que é chamado Trader no Divã. O que é isso? É um momento em que eu respondo algumas perguntas específicas, né? Sempre com foco no comportamento, em atitudes e nas dificuldades que nós passamos ali no mercado financeiro. E aí eu tento, juntamente com vocês, né, aprender com aquela pergunta, né, com aquela dúvida, e a gente tentar aí analisar o que acontece por trás disso para que a gente evite desastres ainda maiores, né? Então, só reforçando, eu gosto muito da participação de vocês, sintam-se à vontade em participar, colocar o ponto de vista de vocês, né, me ajudar aí nos esclarecimentos, nas vivências. É muito importante que vocês falem um pouco dessas vivências de vocês, né? E assim, eu gosto também de deixar bem claro que não existe o certo nem o errado. Nós todos estamos aqui hoje, né? Geralmente essa segunda-feira o objetivo é da gente aprender e se desenvolver junto com as nossas experiências, com as nossas trocas de informações, né? Um ajudando o outro, né? Eu acredito que esse é o nosso objetivo maior, tá? Nossa, gente, eu sempre comento, eu lembro quando eu coloquei a minha primeira boleta. Nossa, era um contrato, mas meu coração tava saindo pela boca, né? Então, assim, muitas vezes tem pessoas que até por ter essa dificuldade em controlar o emocional, vivencia isso todo dia. E isso é muito desgastante. Então hoje, né, eu trouxe aqui para vocês, né, reforçando, participem, tragam seus pontos de vista, suas perspectivas, né, sempre assim com o objetivo de auxiliar, não de julgar e nem de criticar. Assim como eu vou apresentar essa frase que foi a base, né, do nosso trabalho, do nosso bate-papo de hoje. Assim, eu acho que seguir disciplina, ela está dentro desse aspecto como um todo, né, psicológico, porque o que a gente fala? De uma forma mais generalizada, quando a gente trata das questões emocionais, do fator psicológico, a gente envolve tudo aquilo que está relacionado às nossas atitudes que vão contra aquilo que a gente gostaria de fazer, né, dentro do mercado financeiro, de uma forma bem generalizada. Então, quando a gente fala assim, a gente envolve a disciplina, porque muitas vezes a gente acha que tem dificuldade em ter disciplina, né?
Então, o que acontece? Eu acho que vale a pena pensar assim, por que eu não consigo fazer o que eu me propus a fazer? E eu acredito que o gerenciamento de risco, assim como o gerenciamento emocional, faz parte, ou melhor, a disciplina faz parte do gerenciamento de risco e do gerenciamento emocional, tá? Eu acho que a disciplina está dentro do gerenciamento emocional, do gerenciamento de risco, tá? Por quê? Porque assim, né, como foi dado o exemplo, né, pelo Alessandro, que ele falou assim, olha, eu diminuí a mão de contrato, isso me ajudou muito. Então, assim, se ele olhou no gerenciamento emocional e no gerenciamento de risco dele, ele pôs lá, olha, eu vou usar 2 contratos. Por que eu vou usar 2 contratos? Porque se eu usar mais, eu estarei comprometendo um valor do qual eu não estou disposto a perder. E além disso, se eu colocar mais, eu não vou conseguir levar a operação até onde eu quero. Olha só, então ele tomou 2 decisões com relação a isso. Só que chega na hora ele não consegue colocar só esses 2 contratos, né? Então você vê que uma coisa está ligada à outra, né? Ou então, às vezes, né, como ele mesmo disse, olha, antes eu usava mais contratos, então, vamos supor, se ele acaba usando 3 ou 4 contratos, isso vai deixar ele mais ansioso, né? Olha aí, né, a falta de gerenciamento que leva à ansiedade, né? Ou não respeitar o número de contratos, que a gente pode ver como indisciplina, que acaba gerando o fator ansiedade, né? Eu não respeitei o meu gerenciamento. Você consegue entender que uma coisa pode estar ligada à outra? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Olha aqui, pessoal. A frase, a pergunta de hoje é essa, ó. Vale a pena estudar para ser trader? Essa foi a pergunta que me fizeram uma determinada vez, tá? E eu trouxe essa pergunta hoje para nós pensarmos e analisarmos sobre alguns pensamentos que vêm à nossa mente ou até mesmo algumas consequências que esse tipo de pensamento pode trazer. E aí, o que vocês acham? Vale a pena estudar para ser trader? Eu acho que o que acontece, né? Com essa pergunta. Eu acredito, eu não sei vocês, né? Mas vamos pensar juntos. Eu acredito que por trás desta pergunta, né? A pessoa tá querendo saber assim, ó. Será que eu vou ser rico sendo trader? Né? Será que eu vou ter sucesso como trader? Né? Fala pra mim, qual será o meu futuro enquanto trader, né? Vocês não acham assim? Por que eu tô falando isso? Porque todos nós, em um momento ou outro, né? O pessoal mais novo talvez esteja passando por esses questionamentos e eu acho que vai ser bem interessante para vocês essa live. E nós que estamos já há um determinado tempo no mercado, a gente já pensou sobre tudo isso. Principalmente porque nós vemos muitas mentiras sobre ser trader. Um dinheiro fácil, ganhar muito em tão pouco tempo, né? Então tem aquela velha questão, né, de operar na frente da praia, né? Você com seu notebook, né, chiquérrima, com uma taça, né, operando em frente à praia. Então a gente sabe que isso, né, é um pouco irreal, né? Tudo bem, pode até acontecer que alguém vai, faz uma operação ou outra em frente à praia. Eu não estou falando que isso não exista, que isso é impossível, mas é a imagem que vendem para pouquíssimo tempo de estudo de operação. Na verdade, é o que a gente vê com mais frequência, não é mesmo, pessoal? Então, eu acho que por trás dessa pergunta tem questionamentos outros, né? Que é, será que eu vou ser rico? Será que eu vou ter sucesso, né? Como trader, né? Fala aí o meu futuro como trader, né? Será que eu devo arriscar? O que você acha? Né? Então, assim, nenhuma conquista na nossa vida, ela é fácil. Ou né? Acho que, assim, as conquistas que a gente mais desejou, pelo menos para mim, não foi fácil, né? Então, eu não sei para vocês. As coisas que eu mais desejei não foram fáceis,
né, na minha vida. Então, eu acho assim que grandes conquistas, elas requerem bastante esforço, né? Então, pensem aí vocês em algo que vocês queriam muito conquistar, ou mesmo que lutaram, né, muito para determinada coisa, né? E vocês conquistaram. E pensem também em algo que vocês quiseram muito e não conseguiram. E aí eu queria que vocês dissessem se foi fácil ou não, né? Então, assim, na vida, né, assim, a gente tem uma série, como foi falado, né, pelo colega agora, que ele é casado e tem filhos e trabalha em 2 empregos. Poxa, não é fácil, né? Cuidar da esposa, dos filhos, sustentar uma casa e ainda estudar para ser trader. Não é fácil, não vai ser fácil, né? Então, assim, para quem já vive em tempo integral, como trader, já é difícil a gente conciliar o estudo, né? Eu imagino para você, mas atenção, eu não estou dizendo aqui para você desistir. Porque o que eu acho é o que essa frase, que eu tô trazendo nessa frase. Você tem que ver qual é o seu objetivo de vida, né? Qual é o seu objetivo na vida? Eu lembro uma vez que eu queria muito uma coisa, né? Que era passar em um determinado concurso, né? Eu já falei para vocês que eu fui militar durante um tempo, né? Eu era psicóloga oficial do Exército. Então, assim, eu quis muito isso na minha vida durante um tempo. Então, eu tive que me sacrificar. Então, assim, eu estudava muito e na época eu morava... onde eu morava? Aqui em São Paulo mesmo, né? Porque eu sou de São Paulo, mas teve um tempo que eu morei uns tempos no interior. E aí, o que eu fazia? Eu descobri que tinha um curso que era o único lugar que tinha, era no Rio de Janeiro. O que eu fazia? Eu me enfiava dentro de um ônibus de sexta-feira à noite para chegar no Rio de Janeiro sábado de manhã cedinho, ficava lá assistindo aula o dia todo, até meio-dia, pegava o ônibus na parte da tarde, vinha embora para chegar. Eu tava morando em Taubaté na época, me lembrei. Para chegar, então assim, perdia o final de semana, mas era um sacrifício por quê? Porque eu tinha um objetivo, né, para isso. Então, pessoal, assim, eu peço até desculpa de dar meu exemplo pessoal. Eu quero dizer para vocês com isso, de forma nenhuma dizer que sou melhor que ninguém. O que eu tô querendo dizer com isso é que, assim, tudo depende do que a gente tem como objetivos, né? E assim, se isso é meu objetivo, até que ponto eu consigo me sacrificar para isso, né? Eu queria saber se vocês estão entendendo o raciocínio que eu tô querendo trazer para vocês. Está fazendo sentido isso tudo para vocês que eu tô falando? Então, assim, na vida, né, o que acontece? Muitas pessoas desistem dos seus sonhos, dos seus objetivos, né, e não lutam por aquilo que elas querem verdadeiramente. Tá errado? Não! Não, cada um sabe o que quer para a vida, cada um faz suas escolhas e assume os riscos das suas escolhas, né? Então, assim, só que quando a gente, da mesma forma que a gente tem que se esforçar, por exemplo, para prestar um vestibular, né, para atingir uma promoção, para ser trader também a gente tem que se esforçar e muito, né? Então, assim, vocês conhecem alguém que tenha lutado pelo que quis, né? Eu hoje, né, eu vi um vídeo, até compartilhei na minha página, porque eu gosto muito dele, do Bolt. Sou apaixonada por ele. E assim, ele estava contando um pouco da história dele. E ele falando assim, que no começo ele chorava para treinar, que era muito difícil, né, o treinamento. Ele falou que veio de baixo, que ele era muito pobre. E aí ele disse também que assim, as pessoas falavam que ele era muito torto, muito desengonçado para correr, e diziam também que ele era muito alto para correr, que ele não ia dar certo, sabe? E olha o sucesso que o cara fez, né? E outra coisa que ele trouxe muito interessante, assim, eu vendo o vídeo até me arrepiei, porque uma que eu amo corrida, vocês sabem, e outra que eu adoro ele, né? E aí ele falando assim que o mais difícil, né, ninguém sabe, porque é o que acontece atrás dos bastidores, né? Então, é bem isso. Se você, né, tem um objetivo, né, e esse objetivo pode ser ou não trader, então você tem que saber que você vai ter que se sacrificar. E assim,
isso está muito atrelado também ao perfil. Algumas pessoas elas têm garras, né? Ela tem garra, outras pessoas não têm. Então acabam se submetendo às circunstâncias e situações, né? Assim, geralmente, né? As pessoas que não têm muita garra. Ó, pessoal, só lembrando aqui, a gente não tá criticando ninguém, tá? A gente só tá trazendo um ponto de vista diferente pra gente refletir e saber o que a gente vai fazer da nossa vida. Então, assim, algumas pessoas têm mais garra que outras. E muitas vezes as pessoas que não têm garra, elas têm que se submeter a outras pessoas e a circunstâncias, né? Então, assim, por medo, muitas vezes, de lutar, né? Então, por quê? Porque qual é o seu propósito na vida? Eu pergunto para vocês, qual é o seu propósito na vida, né? E por que você quer ser trader? Por que você quer ser trader? É pelo dinheiro, né? Tudo bem, se for que seja, claro, quem quer ser trader é pelo dinheiro, né, minha gente? Então, assim, que seja. Mas, assim, você está disposto a passar pelos intempéries que estão totalmente inerentes à profissão de ser trader. Você tem que estar disposto. Assim como se você tivesse escolhido a profissão de ser bombeiro, por exemplo, você também teria que estar disposto aos intempéries que a profissão de bombeiro exige. Coragem, né? Determinação, arriscar sua vida para salvar a vida de uma outra pessoa. Então, assim, se a gente olhar de perspectivas de profissões, eu acho que fica muito abrangente. Eu acho que a gente tem que olhar de acordo com o nosso objetivo de vida e com o nosso perfil. Se eu tenho disposição para ou não tenho disposição para, né? Tudo bem, eu posso até ter vontade, mas eu tenho disposição para alcançar aquilo que eu tenho vontade? Tá fazendo sentido para vocês? Então, vamos lá. Olha só. A vida nos leva à submissão. Isso é um trecho do livro, né, do Robert Kiyosaki. Todo mundo sabe de que livro é esse, né? Pai Rico, Pai Pobre. Então ele fala um trecho ali que a vida nos leva à submissão. Por quê? Porque assim, ó, isso eu acredito que em todos os sentidos, né? Então vamos pensar nas diferentes situações. As pessoas têm medo de arriscar, né? Como eu falei, tem pessoa que tem garra, tem pessoa que não tem. As pessoas que não têm garra, elas têm medo de arriscar. Por quê? Porque, gente, não é mais fácil a gente viver em conformidade com a sociedade, né? Com o que determina a sociedade? Não é mais fácil? Não é? Claro que é, né? Porque eu não vou contrariar ninguém, eu não vou me contrapor a ninguém, né? Aí tem muitas pessoas, eu acredito que está me acompanhando agora, que assim tem que tentar explicar para a família, né? Ou para, sei lá, para a esposa, para o marido, né? Temos que explicar para o marido, para o namorado, para o noivo, ou as outras pessoas, para a esposa, né? Para o filho, para o pai, para a mãe, tem que explicar que faz sentido essa coisa de louco, que eles não veem sentido nenhum, na verdade. Então, assim, seria muito mais fácil, né? Talvez aí arrumar um emprego, né, de carteira registrada lá, tá? Não tô dizendo, gente, que é simples também você trabalhar no mundo corporativo, não é. Mas assim, o que eu tô dizendo é que é um padrão social, né, que é o mais comum, né? Então, assim, seria muito mais fácil, talvez, né? Então, arriscar subentende ter que provar o nosso ponto de vista, né? E assumir as consequências se der certo, que aí é muito mais fácil, e se der errado, caso a gente não esteja certo, né? E como foi falado ali pelo colega, né, que a gente vai entrar nesse assunto de novo, tá? Acho que é o Márcio. Assim, e quando vê que precisa parar e dar um tempo e depois voltar de novo, se for o caso, né? Então, assim, geralmente, né, o que representa esse risco, né? O medo de perder a segurança. Não é, pessoal? Não é. Então, assim, esse medo, muitas vezes, né,
O que eu quero dizer é que, assim, muitas vezes esse medo de ir contra aquilo que é muito mais comum na sociedade é o medo de perder a segurança, de sair da minha zona de conforto, de saber que eu vou ter que estudar mais, de saber que eu vou ter que me dedicar mais, de saber que eu vou ter que fazer sacrifícios, abrir mão de algumas coisas das quais eu estou acostumado. Vocês estão entendendo, pessoal? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, assim, ó, eu vejo, eu lembro, assim, né, de exemplos de pessoas que reclamam dos chefes, né, elas reclamam do emprego que elas estão, né, reclamam da sua situação de vida, né, reclamam disso, daquilo, mas, assim, por que, né, ficam reclamando? Porque, assim, se ela se mover no sentido da mudança, vai exigir muito mais esforço, vai exigir muito mais sacrifício, vai exigir muito mais dela. Então, volta naquela parte que nós falamos lá atrás, né? Então, eu tenho um objetivo, eu quero, mas eu tenho perfil, eu estou disposta a correr o risco para reconhecer que se quer mudar, né, mudar de vida, né? Para que a gente possa reconhecer que a gente quer mudar de vida, sair da nossa zona de conforto e assumir os riscos pelas consequências, é necessário uma alta dose de autoconfiança. E daí, muitas vezes eu não tenho essa autoconfiança ainda. Como é que eu vou desenvolver essa autoconfiança, né? Através disso, dessas pequenas coisas, de fazer parte de um grupo que nem vocês. Vocês me dão confiança, um dá confiança pro outro, né? Segura as pontas um do outro, por mais que a gente não saiba que está fazendo isso, mas só o fato de vocês colocarem aí no chat a experiência de vida de vocês, as dúvidas, os medos, as inseguranças de vocês, as conquistas de vocês, vocês estão dando segurança para outras pessoas, traders também. Vocês sabiam disso? Pois é, fique sabendo porque dá sim. Dá sim. Então, como é que a pessoa, né, ela vai sair dessa zona de conforto, ela vai mudar, ela vai assumir esses riscos, né? Através da autoconfiança, né? E como ela adquire? Através do estudo, da busca pelo conhecimento e de grupos como os nossos, pessoas como o canal do Charlão, né? Isso ajuda na autoconfiança. Então, olha só. Com isso, vem a questão da aprendizagem, né? Então, mudar requer aprender coisas novas, fazer diferente do que a gente fazia. Então, para aprender é necessário disposição, é necessário energia, é necessário disciplina, é necessário força de vontade, é necessário uma série de outras coisas, né? Então, assim, é muito interessante, né? Porque um dos pilares da inteligência emocional é quando eles falam de coeficiente emocional. O que acontece nesse coeficiente emocional? Então, assim, acreditava-se antes que as pessoas, somente quem tinha um coeficiente de inteligência elevado é que era capaz de fazer grandes coisas, né? Então, o que é um coeficiente de inteligência elevado? É assim, dentro de um padrão pré-determinado, você conseguir atingir o maior número possível dentro de uma escala formada, tá? Então, ou seja, responder o maior número de respostas corretas. Só que descobriu-se que o coeficiente emocional, ele é muito mais importante que o coeficiente de inteligência, que o QI. Por quê? Porque, assim, uma pessoa que tem, que ela consegue vamos dar um exemplo do que nós estamos vivendo hoje, né? Então tá todo mundo nessa questão de isolamento social, muitas pessoas não estão podendo sair para trabalhar. Quem vai sobreviver a isso? Quem conseguir se desempenhar melhor, desempenhar no sentido de se virar melhor, de ter mais criatividade, de buscar soluções para os seus problemas e conseguir fazer o seu dinheirinho ali. Isso requer QI. A pessoa pode até ter uma certa necessidade, dependendo do que ela for escolher, de conhecimento técnico, mas requer muito mais coeficiente emocional. Gente, eu vejo muitas pessoas, né, que
às vezes fala, mas graduação, não tô desmerecendo a parte do estudo, de forma nenhuma. Aliás, é sobre isso que nós estamos falando, de aprendizagem. Mas pessoas, né, que não têm uma pós-graduação, ou uma graduação, uma formação, as pessoas, elas fazem... Gente, eu fico imaginando, a criatividade que essas pessoas têm é fenomenal. Tem algumas pessoas compartilham às vezes algumas coisas no Instagram comigo, né? E eles falam assim, o brasileiro só não conquistou o mundo ainda, né? Não sei por quê. Mas você vê cada criatividade na simplicidade deles, na realidade do dia deles, eles criam coisas maravilhosas, né? Então é bem isso. Então aprender requer isso, observação, requer disciplina, força de vontade, né? E aí, como eu falei, não necessariamente inteligência, mas eu tenho que saber o que fazer com a situação que eu estou vivendo e com os recursos que eu tenho disponível, né? É isso que é, né, o coeficiente emocional. E daí, né, eu me refiro novamente ao livro Pai Rico, Pai Pobre, porque ele diz que aprender requer paixão, porque segundo ele, né, a paixão, ela é feita de uma mistura de raiva e amor. Na verdade, eu vejo um pouco diferente. Por quê? Porque eu me lembro de situações na minha vida em que a raiva me moveu muito mais que o amor, né? Mas assim, de alguma forma eu fui movida, eu fui tirada da minha zona de conforto. Claro que vocês sabem, eu não estou aqui, gente, levantando bandeiras de forma nenhuma. Mas assim, ser negra, mulher, no país como o Brasil não é fácil, né? Talvez vocês não saibam ou conheçam, a questão não é essa. Mas é que eu já vivenciei muitas coisas das quais, motivada pela raiva, né? Pela indignação, pela vergonha, me fez me mover e ser quem eu sou hoje. Vocês entendem? Então, situações pequenas e corriqueiras, pequenas para as pessoas que fizeram, mas para mim, serviu como um estímulo para eu adquirir muitas das coisas que eu conquistei até hoje, né? Então, voltando para a nossa pergunta do começo, muitas pessoas preferem a segurança do emprego, né, a arriscar-se, né? E como eu falei, não que isso é errado, a gente não está aqui julgando ninguém. O que eu estou querendo dizer é que essas pessoas, né, segundo, né, o livro ali Pai Rico, Pai Pobre, elas não são motivadas por essa paixão, né, que é uma mistura de raiva e amor, né? Então, elas são motivadas pelo quê? Pelo medo, né? E olha só o que vocês falaram aí no começo, né, que eu trato ali em algumas lives. Como traders, este sentimento, ele não pode fazer parte da nossa vida, né? A gente tem que aprender a lidar com ele, com o medo. Porque assim, primeiro, porque o medo pode nos levar às frustrações e perdas, né? Então assim, não vou me ater isso agora, né, nisso, na questão da frustração e da perda, que o medo consequentemente leva nós traders a eles, né? Eu já passei o link aí do meu canal, né? Quem não se inscreveu, se inscreve lá, dá uma olhada na playlist. Eu tenho uma playlist que fala sobre medo e trata sobre os diferentes aspectos. Mas assim, o mais importante com relação ao que a gente está tratando aqui hoje é que, segundo o medo, no contexto daquela pergunta, que foi a base, né, que está sendo a base do nosso bate-papo de hoje, a pessoa, quando opta, né, por segurança, né, então, e manter-se nessa zona de conforto, talvez tenha uma crença aí por trás de que ela se sinta incapaz de realizar o que ela quer, né? Então esse medo, ele pode estar muito mais revestido, né, de falta de crer no seu potencial, né? Então assim, na crença de que eu sou incapaz de determinadas conquistas, isso não é para mim, eu não mereço isso. Então esse medo pode estar fantasiado, né, disso. Por trás desse medo pode estar essas crenças de que a pessoa não é capaz, não, eu não sou capaz, eu não posso, né, isso não é para mim,
né? Então esse medo muitas vezes ele pode vir escrito medo, fantasiado de medo, mas por trás ter todas essas questões, né? Então se eu acredito que eu não sou capaz, eu não sou. Simples assim, tá? Se eu acredito que não sou capaz, não sou. É simples assim, né? As minhas convicções me levam às minhas atitudes. Faz sentido isso para vocês? Ou é muito louco isso? Então, vamos lá. Então, as minhas convicções, o que elas vão gerar? As minhas convicções, elas vão definir a forma como eu percebo e interpreto as coisas que estão à minha volta. As minhas convicções, elas vão me gerar expectativas, né? Então, assim, se eu tenho a convicção de que eu tenho potencial para ser um bom trader, eu vou ter expectativas de ganhos futuros, né? A minha percepção de mim mesma, né? Ela vai moldar o meu comportamento. A forma que eu me vejo é a forma como eu vou me relacionar com as pessoas. E além disso, vai definir os meus sentimentos, né? Sendo assim, né? Qual a resposta para essa pergunta? Eu acho que aí cada um já criou. Eu acho que o meu objetivo nesse bate-papo de hoje não era trazer uma resposta fechada e formatada, era trazer-nos a reflexão. Então, assim, essa pergunta, ela nos deu tanto conteúdo, né? Por quê? Porque, assim, ela nos levou a uma série de reflexões, uma série de perguntas com nós mesmos, trouxe uma série de vivências e experiências, né, do pessoal que está acompanhando a live, que serviu para que a gente pudesse aprender. E aí a gente percebe que tudo depende, né, tanto dos nossos objetivos, quanto das nossas crenças, quanto da nossa personalidade, né, quanto da nossa realidade que estamos inseridos, quanto das nossas expectativas, daquilo que nós cremos. Ela depende de uma série de fatores. E eu espero, pessoal, ter contribuído hoje para que vocês possam ter refletido sobre todos esses fatores, tá bom? Eu espero muito ter ajudado. Vocês me ajudaram bastante. Assim, lá no meu canal, eu coloquei também, eu tenho um link ali que é de um e-book gratuito. Então, logo lá na descrição do meu canal, tem ali o link desse e-book que fala um pouco sobre controle emocional, tá? Tenho também, para aqueles que gostam, né, e conseguem relaxar, eu tenho uma técnica de relaxamento também, né? Não é minha técnica, mas eu deixei ela de um jeito bonitinho para que vocês pudessem entender. Lá também tá o link no meu canal, tá? Se gostaram dessa live, dê um like aí, eu agradeço. Inscrevam-se no meu canal, né? Aqueles que ainda não estão inscritos. Cliquem no sininho para que vocês possam receber notificações de novos vídeos, né? Muito obrigada pela participação, obrigada pelos likes e bora descansar, né, pessoal? Vamos descansar. Boa noite a todo mundo. Obrigada, pessoal. Um abraço.